Boa noite a todos. Começando o ano, né? Minha última palestra foi ano passado, acho que em novembro. Passei o ano inteiro falando coisas um pouco tristes, mas que precisavam, né, ser faladas. Falamos sobre o aborto, falamos sobre eutanásia, pena de morte, enfim. Vamos começar o ano, então, mais leve, né? E me veio a ideia, então, de falar sobre o passe espírita. Porque, afinal, as pessoas vêm na casa espírita, ao chegar, a nossa amiga, sempre recebendo a gente com o maior carinho, nos dá aquele númerozinho, a gente assiste a palestra e vai para o passe. Muitos estão vindo pela primeira vez, nem sabem o que é ali dentro, o que acontece, o que não é, né? Ou como se comportar dentro, né, da câmara de passe. Então, antes da gente começar a falar, tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez na casa espírita? Seja bem-vindo. Se tiver alguma dúvida depois, né, a Sônia ou a dona Érica também pode ajudar e esclarecer, tá ok? Então, passe espírita. Quando eu fui estudar esse tema, eu vi que tem muitos e muitos conceitos, até um pouquinho diferente um do outro, sobre o que vem ser o passe espírita. Então, o primeiro conceito que eu vou passar para vocês foi de Emmanuel, através da mediunidade do Chico Xavier, né? E ele coloca assim: o passe é uma transfusão de energia fisiopsíquica, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em benefício do próximo. Então, esse é o conceito que Emmanuel nos passa. Já André Luiz, que também, através do Chico, né, nós temos os livros dele, ele nos fala que o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Que forte, né? Ali a gente vê a importância dos nossos pensamentos. Quando a gente pensa o bem, vem coisa boa. E quando a gente baixa um pouquinho a vibração, não é tão bom o que a gente recebe, o que vem na cabecinha da gente. Daria uma palestra inteira para a gente falar sobre o poder do pensamento em nossas vidas, coisa que nós não damos a devida importância. Sabemos quão é importante o pensamento positivo, ser otimista, mas quantas vezes a gente se deixa levar por um pensamento não tão positivo? A gente deixa cair a nossa vibração. Mas vamos continuar. Roque Jacinto, que é um autor espírita, que tem livros maravilhosos, ele coloca que é uma transfusão dirigida de fluidos, uma permuta de perispírito para perispírito, igualando uma transfusão de sangue. Já Venédolo de Toledo, ele coloca que é a transfusão de fluidos do médium, curador, e ou passista, que tem gente que, né, quem dá passe, às vezes é chamado de passista, né, para o doente. Então, às vezes a gente chama de médium curador, às vezes de passista, ou então só a pessoa que aplica o passe. E por último, esse eu não encontrei quem foi que colocou esse conceito, diz o seguinte: é a transfusão de energias psicopsíquicas ou de fluidos de natureza curadora, com vistas ao equilíbrio perispiritual e orgânico em pessoas portadoras de desequilíbrios espirituais
e físicos. Então, vocês veem como cada um colocou da sua maneira, né, um conceito. Mas, para a gente entender e ficar mais simples, basta uma frase. Passe é transfusão de energias. E espera-se sempre que sejam energias do bem. O médium aplicador de passes, ele atua como intermediário. Não é ele que aplica o tratamento, e sim os espíritos. São esses que qualificam, dirigem os fluidos conforme a necessidade de cada pessoa. O passe espírita é, antes de tudo, prece, concentração, doação. O que mais conta quando a gente entra aqui na câmara de passe, do passista ou do médium que nos aplica, é a pureza dos seus sentimentos. Não interessa se ele fez curso, deixou de fazer curso, se é uma pessoa que está 10 anos na casa espírita, 20 ou 5, ou entrou há pouco tempo. O que mais vale na hora que a gente toma o nosso passe é a pureza de sentimentos da pessoa que nos aplica o passe. Bem, o passe, ele tem uma eficiência, né? Mas, para isso, ele depende de 3 fatores básicos. O primeiro, da necessidade e do merecimento de quem recebe. Então, assim, às vezes, a gente está com um problema. Vou na casa espírita. Mas será que eu estou fazendo alguma coisa para eu também melhorar? Então, muitas vezes, não temos esse merecimento, né? Então, às vezes a gente diz, poxa, estou indo lá, já estou indo 3 semanas, não melhorou. Mas será que eu também estou me melhorando? Será que eu estou fazendo a minha parte? Porque todos nós temos que fazer a nossa parte também. Segundo, da possibilidade do médium e do espírito. Também tem essa influência. E, por último, da sintonia entre as vontades do paciente, do médium e do espírito. Portanto, para que esse passe tenha uma eficiência total, é necessário esses 3 fatores juntos. Não basta um só. E os passes? Que tipos de passes que a gente pode ter? Que existe? Então, existem 3 tipos de passes, né? Magnéticos, espirituais e mistos. Todos eles são maravilhosos. Todos surtem efeito. Mas eu vou explicar um por um. O magnético é quando transmitido pelo homem com seus próprios recursos fluídicos. Então, é do homem para o assistido. É comum, mas não é o mais comum. O segundo, o nome já diz, os passes espirituais são aqueles transmitidos pelo próprio espírito. E, por último, o misto, quando age em conjunto o encarnado e o desencarnado. Esse último é o gênero mais utilizado nas casas espíritas. É o que mais acontece. O médium que aplica o passe, ele é um instrumento de cura, mas sempre se deve transferir o mérito dessa cura aos irmãos da espiritualidade superior. Eu gostaria só de pedir, se possível, que os médiuns que aplicam passe aqui nessa câmara, nessa salinha do lado, pudessem levantar o braço, se levantar, para que todos conhecessem. Ó, ficaram tudo lá atrás, escondidinho. Queriam fazer bagunça. Então,
São essas pessoas que têm pureza de sentimento. São essas pessoas que toda terça-feira, e tem mais alguns que hoje não vieram, o Marcelo, o Fernando, né? E deve ter mais também, que toda semana deixam todas essas suas atividades e vêm com amor no coração nos dar o seu melhor. Obrigada, né, por terem se mostrado. Bem, depois que a gente viu que existe passe magnético, espiritual e misto, vamos ver os tipos e formas de passe. O primeiro, passe de tratamento, ou individual, coletivo, autopasse, irradiação, passividade e silencioso. Esse passe de tratamento acontece assim: a pessoa vem a primeira vez na casa espírita, nunca veio, né? Eu quero então conversar com alguém, porque o preconceito ainda é muito grande, né? A gente fala em casa espírita, deixa eu falar logo depressa, Allan Kardec, Chico Xavier, tem gente que ainda pensa, né? Macumba, Umbanda, respeitamos todos os tipos, mas nós sabemos que somos espíritas da doutrina espírita de Allan Kardec. E a pessoa vem pela primeira vez na casa. Então, ela é recebida, primeiro na porta, né? Daí depois ela é encaminhada para alguém fazer uma conversa fraterna. Geralmente, as pessoas, quando vêm a primeira vez, gostam de ser atendidas em particular, falar o seu problema, a sua dor, né? Então, após essa conversa fraterna, a pessoa que fez passa, então, para um tratamento. Quando a pessoa necessita. Quando não, está tudo certo. Então, esse passe de tratamento são para as pessoas, às vezes, com uma debilidade maior, com algum problema mais sério, né? E ele é tão bom quanto o coletivo. Os dois fazem o mesmo efeito. Então, porque nós entramos em 5, 6 ali na sala. Eu queria estar sozinha, né? Imagina, estou lá eu sozinha e 5, 6 médios ao meu redor. Gente, desde o momento que a gente passa por aquela porta, nós estamos sendo tratados. Porque não é às 6 horas, quando a nossa presidente já está aqui, aliás, das 2 da tarde ela já vem, né? Por causa do bazar. Mas, geralmente, as pessoas que cuidam chegam 6, 6 e meia, arrumam as cadeiras, preparam a água, separam tudo. Essa é a parte física. Mas a parte espiritual, já está trabalhando aqui na casa desde manhã cedo, trazendo os bons espíritos, trazendo para cada um de nós o que cada um precisa, o que cada um necessita no dia de hoje. Então, nem que não quisesse tomar um passe, a gente já está sendo tratado no momento que entra a porta dentro. Mas é muito gostoso tomar passe, então vamos ao passe. Coletivo. O nome já diz, passe coletivo é com várias pessoas. E é o que acontece aqui na nossa casa, né? Todas as semanas a gente ganha um número e com aquele número a gente é chamado para entrar na sala de passe. Ele não é individual. Ele está... Não, desculpa, estou fazendo confusão. A dona Érica já fez sinal. Cada um ganha, é coletivo porque está em conjunto. Estamos juntos, 5, 6 pessoas. Mas cada um recebe o seu tratamento individualizado. A sua imposição de mãos é individualizada. Vocês não sei se quando entram fecham os olhos ou ficam com os olhos abertos, né? Mas pode ter certeza que aonde a gente senta, na frente de cada um de nós, tem uma pessoa nos transmitindo essa energia.
O coletivo que eu quis me dizer aqui é que entramos mais pessoas na sala, né? Em outra casa espírita que eu trabalho, não existe mais isso, só o de tratamento. A gente toma o passe ali, no local da palestra. Termina a palestra, levantam-se os passistas e eles aplicam dali. Se apagam as luzes, assim, mas fica na neblina, né? E se aplica. Fala, dona. Esse é o. É, do, não, certo. Então, lá é coletivo. E, no começo, eu vou dizer bem para vocês, as pessoas não estavam contentes, né? Ai, ficaram assim, meu, era tão bom cada um, né? Mas, gente, é igual. A assistência é a mesma, tá? Enfim, seguindo, autopasse. Quando a prece é um dos recursos, transmitida de fluidos do homem sobre si mesmo, quando a sua saúde estiver perfeita. Esse autopasse, ele não pode acontecer se eu tiver qualquer distúrbio físico, tá? Ele não será benéfico. Eu não estou bem, eu estou com dor de cabeça, estou com dor de barriga, estou com dor. Não funciona. Então, o autopasse é só quando eu estou bem de saúde, tá? 4. Irradiação. É o passe à distância. Então, vamos ver. Às vezes, quando vocês veem, não tem um caderno aqui, que a gente coloca o nome das pessoas, é um tipo de passe de irradiação. Aqui na casa, às quintas-feiras, né, acho que é o trabalho mediúnico, né? Vocês também fazem essa irradiação. Ai, desculpa, é de segunda. É feito, tá? Irradiação. Todos os nomes que são colocados toda terça-feira, ou o dia que os outros vierem, aquele nome é levado. Então, para isso, eles chamam de passe de irradiação. Mas ele acontece em outros momentos também. Tem casas espíritas que tem um papelzinho pequenininho e daí coloca ali, sabe? Tipo de uma urnazinha e coloca. E quando nós fazemos o nosso evangelho no lar, que eu acredito que todos aqui façam, nós também podemos fazer um passe de irradiação para algum familiar, para algum amigo que naquele momento esteja precisando de uma oração. Então, esse passe de irradiação, qualquer um de nós podemos dar. Basta ter amor no coração e boa vontade. Passividade. A passividade quer dizer o quê? Não dar passividade durante o passe. Nesse caso, é quando o médium se deixa, vamos usar essa terminologia, incorporar. Na hora do passe, não é hora de dar passividade. Nem o médium e nem a pessoa que está lá tomando passe. Muitas vezes isso acontece, né? A pessoa chega perturbada na casa espírita, com algum problema, e dá passividade. Esse é o nome, dá passividade. Ou incorpora. Na hora do passe espírita, não é momento de passividade. Existe para isso nas casas as reuniões mediúnicas, né? O trabalho mediúnico. E por último, silencioso. Isso quer dizer o quê? Que não há nenhuma necessidade de chiaços, estralos de dedos, esfregação de mão ou sopro. Não precisa disso. Não fazer nenhum tipo de ruído e toda gesticulação deve ser muito discreta, pois se compreende que o passe é, antes de tudo, um esforço psíquico e não físico. Então, às vezes, tem médiuns que fazem, gesticulam, não tem necessidade. Basta colocar as mãos em frente
a pessoa que está ali sentada, sem gestos mais sobressalentes. Vamos agora, então, para o resultado dos passes. É sempre um propósito de socorro, porém, determinadas perturbações e enfermidades estão ligadas ao ser dentro do seu processo reencarnatório. Nem sempre será solucionado pelo tratamento do passe, mas, de alguma forma, será amenizado com certeza. É claro que depende muito da pessoa que se coloca na posição de receptividade, disposto a se melhorar espiritualmente. O que é essa posição? É sentar com as mãos para cima, para baixo? Isso também não tem importância. Essa receptividade é como eu estou aberto para receber essa energia do alto. Como eu estou com fé, acreditando que vou melhorar. Não adianta estar na nossa frente uma pessoa com os melhores sentimentos e eu estou lá, olho aberto, o que estão fazendo? Será que isso dá certo? Será que isso é bom? O que é isso? Aí, é claro, eu já estou cortando toda aquela energia. Então, é necessário que, quando a gente entra para tomar um passe, sempre tem uma pessoa que pede ali, né? Elevemos o nosso pensamento, lembramos de Jesus. Então, é isso. Elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, pensar coisas boas e acreditar que estamos recebendo. Concluindo, o passe espírita, além das energias magnéticas transmitidas, serão sempre acrescidas das emanações divinas, que somadas pela bondade dos mentores e benfeitores espirituais que toda casa espírita tem. Aqui na nossa casa, o nome dele é George e Lemon. São os dois benfeitores que estão sempre protegendo, orientando, guiando o Ser Joana, Centro Espírita Joana de Ângeles, que nunca abandona essa casa. Que mesmo quando a gente não está aqui na terça, ou na segunda, ou na quinta, nos dias de trabalho, eles estão protegendo, orientando de todas as formas possíveis, porque são eles os benfeitores espirituais da casa. Eles, a faculdade de curar pela imposição das mãos deriva de uma força excepcional de expansão, mas são diversas as causas que auxiliam para que isso aconteça. Como eu já falei, pureza dos sentimentos, o desinteresse, a benevolência, o desejo ardente de proporcionar alívio às dores, a prece fervorosa e, acima de tudo, a confiança em Deus. Leon Denis, que foi um dos precursores do Espiritismo, no livro dele O Invisível, No Invisível, capítulo 15, ele coloca a seguinte frase: toda pessoa saudável, com conhecimento evangélico doutrinário, que ama o seu próximo, pode aplicar passe. Então, vocês veem que todos nós que tivermos amor dentro do nosso coração, que tivermos um pouco de conhecimento também da doutrina. Hoje existem cursos, né, Sônia? Tem bastante cursos de passe, né?
as outras casas fornecem, daí várias casas espíritas se reúnem numa só. Então, está feito o convite, porque eu sei que é poucos os trabalhadores que se empenham nessa tarefa, porque é bem sério. Este dia, o passista, ele já, desde manhã, ele já se prepara para a grande missão que ele vai ter aqui à noite. Água fluidificada. Todos nós sabemos da importância da água na nossa vida, né? Aliás, nós somos composto de mais água do que matéria. O nosso planeta é planeta Terra, mas tem até uma música, né, do Guilherme Errantes, Planeta Água, porque é mais água do que terra. Então, sabemos que a água é algo muito importante. E hoje eu vou falar de uma água bem especial, que é a água fluidificada. Porque ela contém os fluidos que são muito importantes para a nossa saúde. Ela é uma água que recebe boas energias através das orações, adquirindo propriedades especiais que vão beneficiar a todas as pessoas. Podemos recebê-las aqui na Casa Espírita. Todos nós, ao sairmos da sala do passe, recebemos um copinho de água, né? Essa água é água fluidificada. Também a água é um dos elementos mais simples e receptivos que existe. Por isso, absorve com facilidade os fluidos que são como raios coloridos de boas energias. A água fluidificada, ela pode beneficiar todas as pessoas, inclusive as que estão em tratamento também. Só que não devemos abandonar o tratamento dos médicos da Terra. Por quê? Não podemos abandoná-los, porque esse tratamento de água, ele não substitui o tratamento. Ele nos ajuda. Temos que ter paciência para esperar a cura, mas não devemos largar o tratamento dos médicos daqui. Outro lugar que a gente também utiliza muito a água fluidificada é no Evangelho do Lar. Todas as vezes que se faz evangelho, a gente coloca uma jarra com água. Se tem alguém que está doente, que precisa de uma atenção especial, a gente coloca o copinho direcionado, a jarrinha, para aquela pessoa, se for necessário. Se não, a gente faz o evangelho, como todos já sabem como se faz, né? E aquela água, todos os membros da família, após o término do evangelho, tomam um pouquinho. Se quiser que dure mais tempo, pode-se acrescentar água até preencher de novo a jarra. Não tem problema, ela também será fluidificada. Os efeitos da água fluidificada são 3. Ela age no nosso perispírito e depois age no nosso corpo físico. Ela facilita a absorção dos remédios no nosso organismo. E, por último, auxilia no equilíbrio dos nossos sentimentos, energias, nossas dores. É preciso que acreditemos nos benefícios que possa nos trazer essa água fluidificada. Eu vou contar só rapidinho um exemplo meu. Na época da pandemia, ninguém mais pôde vir para a casa espírita, né? E eu frequento a doutrina há exatamente 33 anos, numa outra casa, eu frequento, né? Aqui eu venho às terças-feiras, mas lá eu sou trabalhadora da casa. Mas
pouquíssimas vezes trabalhei na mesa mediúnica. Vamos dizer, não é a minha praia, né? Então, eu gosto mais de estar aqui na frente. Como eu fui professora, eu acho que gosto de falar, né? Então, eu tenho essa tarefa. E daí foi comentado que veio numa mensagem que nós não iríamos mais nos encontrar devido à pandemia, mas que todas as noites a gente colocasse um copo de água e fizesse, né, a nossa oração para essa água ser fluidificada enquanto nós dormimos e ao acordar tomássemos. Gente, aquilo eu nunca tinha feito. Eu comecei a fazer em 2020 e até hoje eu faço isso todas as noites. Eu não tive. Está aqui uma amiga minha que é minha amiga desde os 7 anos. 2 amigas que me conhecem desde quando. Eu não peguei, não sei se é por causa da água, mas que eu rezava com fé, eu rezava. Eu cuido da minha mãe. Eu falei, se eu pegar essa Covid, como é que eu vou cuidar da minha mãe? Eu não peguei aquela HN1, 2, 3, 4, sei lá o nome. Eu não peguei dengue. E eu vou fazer de hoje ao mês 65 anos, hein? Não é pouco aqui, ó. É 65 anos de praia. E graças a Deus, eu tenho uma ótima saúde. E o que eu tenho, eu também esqueço. A tia Beth, eu deixo ela meia de lado e vamos seguir o baile. Então, eu não quero colocar atavismos e nem rituais, porque a doutrina espírita não tem isso. Não existe dentro da doutrina uma coisa que tu tens de fazer toda a vida. Mas a questão da água, eu super indico, que mal não vai fazer, né? Então, para terminar, um texto de Emmanuel, né, psicografado por Chico. Eu vou ler para ser bem precisa na mensagem. Então ele diz: a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como a base pura em que a medicação vem do céu. Ela pode ser impressa através dos recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos físicos. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora e que medita exterioriza poderes, emanações, fluidos que, por enquanto, escapam à análise da inteligência vulgar. E a linfa contável recebe a influência de modo claro, condensado, de forças magnéticas e princípios elétricos que aliviam, sustentam, ajudam e curam. A fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui no imo da alma, quando se une na difusão do bem, opera milagres. O espírito que se eleva na direção do céu é a antena viva. O espírito, captando potências da natureza superior, podendo distribuí-la em benefícios de todos os que lhe seguem a marcha. Ninguém fica órfão de semelhante amparo para auxiliar aos outros e a si mesmo. Basta a boa vontade e a confiança positiva. Reconheçamos, pois, que o Mestre, quando se referia à água simples, doada em nome de sua memória, reportava-se ao valor real da providência, um benefício da carne e do espírito, sempre que estacionam através das zonas enfermediças. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução dos teus problemas orgânicos,
ou dos problemas de saúde ou de equilíbrio, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor, em forma de bênção, e estarás, então, consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoada nos céus. Então, eu agradeço a atenção. Oi? Sim. É. Ó. Ah. Senão alguém vai pensar que é falar do chakras. Que todo mundo também acho que já ouviu falar, né? Que nós temos os 7 chakras. Mas daí, se fosse falar dos chakras, é bastante assunto, e ele é muito importante também, né? Quando estamos com os chakras alinhados. E quando a gente chega aqui, que não temos um chakra alinhado, os passistas já percebem, e por isso existe uma movimentação, mas não é aquela coisa de mexe aqui, é uma pequena, vamos supor, movimento nas mãos. Enfim, eu espero assim que tenha passado alguma coisa para vocês, que levem para casa essa mensagem de quão importante é o passe e a água fluidificada. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que retorne aos seus lares com muita paz e com muito amor. Muito obrigada. Ainda bem